Uma boa noite a todos. Que a paz do nosso bom Mestre Jesus nos envolva e que Ele possa inspirar as nossas palavras. Quase não consegui chegar a tempo. Saí 6h20 de Porto Alegre. 7:55 estava perdido andando, conhecendo o bairro de vocês. Um bairro iluminado pelas consciências espíritas que estão aqui neste momento, intentando iniciar os grupos de estudo, alguns, outros dar sequência, e outros já têm larga experiência, já são os instrutores. Porque assim é o ciclo da vida, iniciar, perseverar, atingir um grau de maturidade, um nível, para reencetar uma nova jornada, porque o processo evolutivo, segundo nos explica a doutrina espírita, ele é infinito. Deus não economizou etapas para nós, para que a gente vá vencendo estes níveis e alcance cada vez mais um substrato profundo que habita em nós, a imagem e semelhança dele próprio. Porque segundo nos falam, e segundo nos falou Jesus Cristo, nós somos deuses. A expressão divina habita em nós. Muitas vezes nós vamos procurar a casa espírita pela dor. A dor vem nos visitar para que a gente consiga, através dela, perceber, quem sabe, a nossa rota, o nosso roteiro não esteja equivocado. Quem sabe possa haver uma nova possibilidade de nós encetarmos esta jornada sem tanto sofrimento. Uma boa parcela de quem procura a casa espírita vem pela dor. Vocês conhecem alguém? Não vale apontar para o lado, como foi dito na oração inicial. O trabalho não é para o vizinho, para a vizinha, para o marido, para a esposa, para o filho. Isso é que nem quando a gente começa o evangelho no lar. A gente começa o evangelho no lar e daqui a pouco já vira um tribunal de acusação. Ah, essa lição é justamente para ti. E quando eu monto os grupos de formação de palestrantes, já são mais de 60 que estão circulando por aí, a primeira coisa que eu digo para eles, vocês não vão falar para a plateia. Vocês vão falar para quem? Portanto, eu não estou falando para vocês, eu estou falando para mim mesmo. É um espelho que está aqui. Se servir para mais alguém, que bom, acredito que vai servir. Se não servir, já porque está num nível tão elevado, de repente está aqui em missão, não precisava mais nem estar por aqui. Mas é raro quando isso acontece, até porque os grandes missionários, eles são humildes, eles não são arrogantes. Então, muitas vezes nós buscamos a casa espírita porque a dor bateu em nossas vidas, a aflição bateu na nossa porta. E quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, nós podemos muitas vezes estarmos tomados de revolta. Porque quando nós começamos a estudar o livro dos Espíritos, a primeira questão, Allan Kardec questiona a imortalidade, que é Deus, desconfigurando a ideia de que Deus seja uma personalidade, um ser humano, um velhinho de barbas. Deus não é uma personalidade, Ele está além disso. E os Espíritos respondem, a inteligência suprema. Porque quando se fala na palavra supremo, não tem nada que possa extrapolar este limite. Causa primária ou primeira de todas as coisas. Infinitamente justo e bom. E eu já estou revoltado e pergunto, tem certeza que Deus é infinitamente justo e bom? Concorda comigo? A gente liga no Jornal Nacional. Não vale a pena aqui criar uma tela mental negativa. Nós vamos criar telas mentais positivas. Mas só vou abrir um parêntese. No Jornal Nacional dessa semana, uma reportagem com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.
Nós somos a última geração, afirmou ele, que pode fazer a mudança neste planeta, vocês viram? Então agora que a água está batendo no nariz, eles vão tentar diminuir a poluição que é arremessada, perturbando o nosso sistema ecológico em 37%. Mas ninguém pense que eles sejam santos, é porque a água está batendo. 4 anos na Califórnia, o governador daquele estado americano afirmou em entrevista que eles estão vivendo a pior seca que já existiu. Incêndio nas florestas. Antigamente, uma fórmula que eles tinham para conseguir a água é que no alto das montanhas havia neve. Chegava na época do verão o degelo, eles coletavam aquela água. Hoje não tem mais gelo no topo das montanhas. Na outra costa, enchentes, chuvas intermitentes. No centro, tufões. Não é porque eles sejam bonzinhos, é porque a água está batendo. Primeiro passo para que a gente compreenda a importância da instrução, como é importante nós nos instruirmos, nós estudarmos aquilo que é relevante. O primeiro passo é entender o contexto que nós estamos vivendo. Em que época nós optamos por reencarnar neste planeta? O que está acontecendo no orbe terreno? Porque já está batendo no jardim da casa de todo mundo. E aí as pessoas se dão conta, opa, alguma coisa está acontecendo. 30 graus em agosto. Quando eu ouvia os cientistas falar que isso era normal, eu me lembro da minha infância, as 3 estações bem definidas. Só eu vivi essa época. 30 graus. Que dia é hoje? 6 de agosto, em pleno inverno. Isso é normal? Então, se eu quero uma instrução que fuja do plano horizontal e que seja uma instrução que mergulhe no plano vertical, eu preciso entender que contexto eu estou vivendo, porque senão eu sou um alienado. E que a água não precise bater no nosso jardim e avançar dentro das nossas casas. Mas a pessoa está revoltada. Ela começa a estudar o livro dos Espíritos e a mensagem é: Deus é infinitamente justo e bom. Olha o Jornal Nacional, mas que Deus é este? Que é infinitamente justo e bom? Mas a instrução, quando ela é verdadeira, ela faz a profundidade, sai da superficialidade. É a proposta da educação espírita, dos grupos de estudo espírita, que nós aprofundemos, que saiamos do que é raso, do que é horizontal, e mergulhemos naquilo que é profundo e realmente transformador. Quando o que é transformador nos banhar, nós vamos transformar aquilo que estiver próximo a nós. Mas a pessoa está revoltada, vê os noticiários, a violência, a incidência criminal, o descaso público. Ela diz, mas Deus não pode ser infinitamente justo e bom. Ela avança no estudo da obra maior da doutrina espírita, que é uma das obras mais iluminadas que estão no planeta Terra, porque ela é uma obra de profundidade, é um roteiro existencial. Só não desperta quem não quer lendo esta obra. Ele começa a ler, mas ele está revoltado, mas de repente, estudando a mecânica da vida, ele ouve falar num tal de livre arbítrio. Já ouviram falar? Eu já vi gente me dizendo, por que Deus nos deu esse tal de livre-arbítrio? Era preferível que nós não tivéssemos este tal de livre-arbítrio para não cometermos tantas insanidades. Mas ele vai estudando a obra e a obra vai mostrando que Deus deu o livre-arbítrio, mas colocou leis
para tentar corrigir os desmandos humanos, a insanidade, o desequilíbrio, a patologia, o comportamento disfuncional. Nós somos livres, segundo a obra básica da doutrina espírita, mas somos responsáveis por aquilo que venhamos a produzir. Porque há uma lei de livre-arbítrio, mas há uma lei de causa e efeito. A ciência, iludida e disposta a nos iludir, dizia que destruir a natureza não causava este dano todo. É ou não é verdade? Quantas vezes vi cientistas falando isso? Que era em índice mínimo, ao ponto de não afetar o ecossistema. Vi várias vezes cientistas tresloucados afirmando que a insanidade não perpetuaria o caos que nós estamos vivendo hoje. Como se não houvesse uma lei de causa e efeito. Mas a pessoa está revoltada, então eu sou responsável pela minha vida estar de cabeça para baixo, dando tudo errado? E quando a pessoa se revolta, ela tranca os canais de percepção, ela não abre a percepção, ela fecha num nível limitadíssimo, porque ela não consegue relaxar o pensamento compulsivo de que ela é vítima de um sistema, vítima da vida, vai gerando emoções de revolta, medo, raiva, e a percepção vai ficando fechada num círculo vicioso. Mas quando ela ingressa na doutrina espírita, nos grupos de estudo, ela vai começando a configurar neste estudo um novo nível de percepção. Eu sou o autor da minha vida. Eu sou o criador da minha realidade, eu não sou vítima. Mas a pessoa pensa e argumenta no nível sombrio da percepção. Por que então eu não me lembro do que eu fiz no passado? Já se questionaram nesse nível? Por que eu não lembro? Porque eu estou pagando por algo que eu não me recordo. Aí vai estudando a doutrina espírita e vai ouvir falar numa tal de reencarnação, a palingenesia, as vidas sucessivas. Porque, afinal de contas, nós perdemos a memória. Porque se houvesse memória, ninguém suportaria ver o que já foi feito no passado. O castigo autoimposto, ou autoinfligido em função de se rememorar o que foi feito, trancaria qualquer possibilidade de ação construtiva na própria vida. O esquecimento é uma bênção. A regra espiritual é a seguinte: não negue que há um passado, porque ele existe, mas não fique preso a este passado. A reencarnação possibilita isto. Há um passado. Como eu descubro ele se eu não fiz nenhum tipo de regressão? Pelas minhas tendências. Se eu observar as minhas tendências, eu vou chegar à conclusão de que passado eu vivenciei. Mas como eu esqueci este passado, é porque ele não deve ter um relevo indispensável na minha existência atual, nesta encarnação, para que eu consiga oxigenizar a mente e viver o momento da maneira mais tranquila que ele possa me oferecer. A pessoa está revoltada. Parece que a vida diz não para mim. Parece que tudo conspira contra mim. Eu já ouvi um autor dizendo que o universo conspira a meu favor, mas esse universo está ao contrário. E uma vez um parente meu, com um QI muito elevado, disse: eu não acredito mais em Deus. Porque eu jogo na loto e nunca ganho. Mas ele estava falando sério. Eu quase ri que nem que vocês. Quando eu percebi que ele estava falando sério, eu parei. Eu digo, mas não tem problema. O difícil, o ruim seria quando Deus parasse de acreditar em nós. Aí a coisa ia ser complicada. Mas Deus é a inteligência suprema, a causa primária.
infinitamente justo e bom. E ele começa a estudar a obra. Existe a palingenesia, a reencarnação, eu esqueço. Graças a Deus que eu esqueço. Eu vou dar alguns exemplos psicológicos para entender como é benéfico que a gente esqueça. Porque o inconsciente já vai mandando uma mensagem através de sintomas que são reflexos psíquicos ou psicológicos do que a gente vivenciou no passado. Eu já vou dar um exemplo para vocês. Chico Xavier, certa feita eu fui visitar Chico Xavier. Chico Xavier era espetacular. Eu vou corrigir minha frase. Chico Xavier é espetacular. Por que ele é espetacular? Porque a obra dele persiste e ele continua vivo, né? Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, vamos avançando no estudo e percebendo que a morte é uma ilusão. O processo não é de morte, é de desencarnação. É sair da carne, terminada a experiência. Que ela seja a melhor possível. O Chico Xavier era um ser iluminado. E todo ser iluminado ele é autêntico e estranho. Ninguém imagine que conviver com o Chico Xavier fosse muito simples. Porque o Chico era estranho para o período que ele vivia. Porque ele era um iluminado, o iluminado é um estranho. Eu me lembro muito de uma frase de Jiddu Krishnamurti, que ele disse assim, é absolutamente anormal viver normalmente numa sociedade de perturbados. Então, um iluminado ele é estranho. Mas é estranho para quem? Para os perturbados, que são os normais. E os normais começam a perseguir os iluminados, que são perturbados, segundo eles. Eu me recordo que eu fui fazer uma palestra e disse no púlpito que em determinada feita eu tive uma experiência, depois eu volto para o Chico Xavier, me recordo, que eu vou abrindo os parênteses, daqui a pouco eu já estou lá na outra esquina, nem sei onde é que eu estava. Está que nem perdido aqui, tentando achar a casa espírita, andando por trás, pela frente. E eu disse na casa espírita que eu já tinha visto 3 espaçonaves por 20 minutos no céu. Bom, as reações emocionais são as mais diferentes, como vocês devem estar tendo as de vocês agora. Um chegou para o presidente da casa espírita e mandou perguntar se eu não tinha alucinado. Eu digo, é possível, vai saber. Mas logo depois eu entrei em contato com um vídeo, não sei se vocês já ouviram falar no Data Limite, segundo Chico Xavier. Já assistiram aqui na casa? Eu fiquei menos alucinado. Eu pedi para o presidente que ele assistisse, mas até o fim, que não parasse no 20º minuto. Quando você escuta falar de Valdo Franco, Chico Xavier, o ex-ministro de Defesa do Canadá, Geraldo Lemos Neto e outros, que esse contato vai se estabelecer de uma maneira profícua logo, logo, eu digo, me senti menos alucinando. O presidente da casa foi falar para mim se eu não estava alucinando. Eu digo, acho que não, mas de repente. E ele foi falar com a diretora espiritual da casa. A diretora espiritual olhou para ele e disse, fulano, eu também já vi. Como assim? Também já vi. E por que você nunca falou? Porque eu tenho medo da opinião dos outros. Vão achar que eu sou louca. Mas quando a pessoa vai confiando em si mesma, o medo da opinião dos outros vai deixando de existir. Por ter medo da opinião dos outros, cientistas vêm nos enganando há quanto tempo que o planeta não está numa transição deste nível, até a água bater pelo pescoço? Voltando para o Chico Xavier foi, como ele era estranho para os normais, ele passou na frente de um cemitério e entrou cemitério adentro. Os amigos deles pararam na porta, não vou entrar no cemitério. Daqui a pouco o Chico começou a falar com o túmulo. Dá para imaginar o Chico Xavier conversando com o túmulo? É uma cena sui generis.
Mas o Chico não estava dando muita importância para a opinião do que os outros iam pensar. Ele estava sendo genuíno, autêntico com as capacidades psíquicas dele. Ficou conversando, só que ninguém via com quem ele estava conversando. Quando ele saiu, os amigos dele perguntaram: Chico, com quem você estava falando? Ah, com o fulano de tal, que está preso ao túmulo. Quem é o fulano de tal? É o fulano de tal que há 20 anos atrás se suicidou. E o que foi que você disse para ele? Eu disse para ele que ele já não precisava mais ficar ali, que Deus tinha algo melhor para ele. E o que foi que ele disse? Que ele não merecia, que ele se matou, a família dele foi para a ruína, a filha se prostituiu, o filho se drogou, e que ele não merecia nada melhor do que aquilo que ele estava vivenciando. E o que foi que você disse? Nada, rezei por ele e vim embora. Porque quando a alma não quer ser ajudada, não há o que ser feito. Quando muito, uma oração. Porque nós somos responsáveis pela nossa vida. Ninguém pode ser responsável por nós. Porque caso a gente projete a responsabilidade da nossa vida para o outro, alguém consegue tolerar a carga de ser responsável por si e responsável pelo outro? A mensagem evangélica é a seguinte: Jesus está carregando a cruz. Em determinado momento ele cai, sobrecarregado com o peso da cruz, e vai um homem até lá e ajuda ele a se erguer. Jesus agradece com um olhar e segue adiante carregando a própria. Essa é a função da vida. Uns ajudar os outros, mas não carregar a cruz do outro. Porque caso a gente faça isso, a gente vai produzir a infantilidade. A infantilidade emocional, a infantilidade das potencialidades latentes que não se manifestam. Nós ajudamos, através deste paternalismo, a criar infantiloides, parasitas. E o processo educacional, quando ele estimula a superproteção, ele estimula o parasitismo, porque nós produzimos uma geração com um QI muito bom e um QE e um QS ínfimo. Você sabe o que são esses Qs? QI é o quociente de inteligência intelectual, que é o mais estimulado pela ciência. É o plano horizontal, acumular conhecimento. Não é o plano vertical de profundidade. Às vezes nós vamos entulhando a mente com tanta pseudo-intelectualidade e esse entulho não vai permitindo a profundidade daquilo que nós realmente temos que buscar. Porque a meta é aumentar, 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 aumentar e ficar preso àquilo que nós estamos aumentando. Porque é um ciclo vicioso, estimulado pelo meio acadêmico. Infere-se daí que a gente não vai fazer cursos de aperfeiçoamento? É óbvio que não, o que eu estou falando é um paradoxo. E nós precisamos entender os paradoxos. Esse excesso de acumulação de conhecimento superficial, embora muitas vezes necessário, ele estimula o plano raso. E o plano raso é o plano da superproteção. Quando nós superprotegemos uma geração inteira porque nós temos medo, nós infantilizamos esta geração, estimulando elas a buscar o QI, esquecendo do QE. O que é o QE? Quociente emocional. Ele está intimamente ligado ao processo da educação. A educação é importantíssima, não para estimular exclusivamente o QI, para estimular o QE, o desenvolvimento do QE, a responsabilidade, o acerto, a bonificação, o erro, não o castigo impingido na era vitoriana de joelhos em cima de espiga de milhos, porque isso é a castração manifestada sob o nome de educação. Mas o oposto, laissez-faire, deixa para ver o que vai acontecer, deixa para ver o que vai acontecer. Onde escasseiam os limites, o QE
fica turvado ou perturbado. Os limites saudáveis do sim e do não. Mas quando uma geração inteira é submetida à superproteção, em função de movimentos emocionais, Deus manda para a terra pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, educadores que têm o realce da profundidade da importância de educar bem. Essa semana morreu um dos maiores. Desencarnou, deve ter sido recebido pelos anjos. Quem ama, educa. Porque se não educa, não ama. E a maioria não ama. Por que não ama? Porque não se ama. Porque o ensino, ele é raso, ele é superficial. E tudo que é raso e superficial não faz emergir o amor. Faz emergir uma paródia que as pessoas apelidaram de amor, mas isto não é amor em absoluto. O pai está com a mãe e a criança. Índigo, cristal. Esse tempo eu estava conversando com uma companheira de casa espírita. Jorge, não aguento mais ouvir falar que essas crianças são índigo e cristal. Eu vejo que são crianças mal educadas mesmo. Não tem nada de índigo, cristal, rebelde, não sei o quê. Mas Deus está mandando uma geração nova, uma geração poderosa, uma geração que vai fazer a diferença. Mas o pai está andando com a mãe no supermercado. E a criança índigo, cristal, arco-íris, esmeralda, rubi, diamante. Deus está mandando, está vendo que a coisa está feia? Ele vai mandando. Vê se uma geração vai acertar com aquele povo lá. Vai mandando as gerações. O pai está andando com a mãe. O filho olha, eu quero isso. E o pai leu Quem Ama Educa, assistiu a Super Nene. Hoje é comigo. Hoje é comigo. Vou educar essa criança. Não, você já tem isso e aquilo outro lá em casa. Começa o choro. Como tu é mau. E o pai não, a Super Nene na cabeça. Mas aquele como tu é mau já começou a empurrar a Super Nene. A Super Nene foi saindo. A mãe já, que é aquele coração mais amoroso, mais sensível, tem certeza. Um sentimento começa a emergir. Se ele é mau, tem algo na base desse sentimento de que nós somos maus. É uma emoção. A emoção é chamada culpa. A pessoa se sente mal, a culpa começa a fervilhar. Super Nene e Samitiba já saíram há horas. Em 10 passos já não existe mais Super Nene nem Samitiba. Dobra a curva, chega no outro corredor. Tudo bem, aquilo eu não vou te dar, mas aqui tu pode escolher à vontade. Porque precisa aliviar o sistema. O sistema está contaminado do quê? De culpa, de medo. Isso é amor? Um jovem chegou e me disse assim, Diógenes, eu só não usei drogas num grupo que me ofereceu, 18 anos de idade. Porque eu estava indo na evangelização espírita e fazendo psicoterapia, porque quando eles me ofereceram, e a minha mãe tinha acabado de me ligar pela 18ª vez no dia, eu pensei em usar 18ª vez no mesmo dia. Ele não conseguia fazer a leitura que a mãe estava atormentada por um sentimento de culpa poderoso, que se acontecesse algo com o filhinho dela, de 18 anos, mas que na mente dela tinha 1 ano e 8 meses, porque pai e mãe é assim, se o filho vai ficando com 50, ele tem 5. Se ele sobreviver aos 75, 80, o filho está com 60, ele tem 6. Há uma disfunção na percepção da idade das pessoas.
Ele não conseguia entender que a mãe carregava um sentimento de culpa poderoso. Caso acontecesse algo, e é só ligar a televisão para ver a violência, só ligar a televisão quando eu associo a violência a meus filhos, começa o sistema a funcionar disfuncionalmente. Ele não conseguia entender. Para ele, qual é a leitura que ele fazia? Minha mãe constantemente, diariamente, diz para mim que eu não sou capaz de me virar sozinho. A leitura dele era essa: eu sou um incompetente, um incapaz. Bom QI, muito bom QI. QE de 1 ano e 8. Dá para entender a diferença de um QI para um QE? As leituras eram diferentes. Aquela mãe trazia no inconsciente um processo de um complexo de culpa que se manifestou desde o ensino secundário. No ensino secundário, na época ensino secundário, o 2º grau, ela foi ao quadro responder uma questão de matemática. E quando ela foi responder a questão, respondeu de maneira errônea. E ela estava no quadro respondendo errado a questão de matemática. 2 colegas atrás, era uma escola de freiras, 2 colegas atrás caíram na risada e debocharam dela. Ela enrijeceu a musculatura, encerrou aquele ano e nunca mais voltou para a escola. Nunca investiu numa carreira profissional, pintava quadros muito belos, foi estimulada a expor os quadros. E quem sabe, a fazer uma carreira, a negociar os quadros, valorizar a sua obra, dar um preço por eles. Isso é terapêutico, dar um preço. O que ela dizia? Não, eu sou espírita, eu quero só dar os quadros. Veja que o espiritismo é servido, ou serve também como desculpa para a gente não ir adiante. Uma vez um jovem chegou para mim, espírita, a linguagem dele é chamada psicologicamente de espiritez. Tudo era espiritismo. O Chico Xavier era maravilhoso, né? Eu acho que ele era maravilhoso mesmo. Como é que eu faço para chegar no nível dele? Essa é a pergunta mais fácil de fazer para um ser humano. Eu olhei para ele e disse assim: eu não sei, eu também ando atrás. Mas você trabalha? Não. Que idade você tem? 25 anos. Nossa, eu estava te dando 15. 25, QE 2.0, já é um carro bom, né? Para carro tá bom. Mas para quociente emocional, 2.0 está deficitário. Não trabalha? Não. Eu tentei, fiquei um mês só, em 2 serviços, os chefes pegam no meu pé. Os chefes pegam no teu pé? Sim. Então tá, só que é o seguinte, tu quer chegar no nível do Chico Xavier? Quero. O Chico Xavier foi 35 anos funcionário modelo. Funcionário público da Fazenda Modelo. Pedro Leopoldo, depois Uberaba. Comece trabalhando. Mas a mente, ela é dotada de mecanismos de autoilusão para que a gente não saia no lugar, porque o QE está aprisionado. Aquela mulher, pintando belos quadros, não tinha coragem de expô-los e de dar um valor. Ela usava como argumento: eu vou dar porque eu sou espírita, espírita ensina a dar tudo. Eu não sabia que o espiritismo ensinava isso, mas, né, ele ensina. Né? Será que ensina? Não sei. Um trabalho para desenvolvimento de QE, de quociente emocional, a gente tem que produzir a obra e cobrar por ela. É diferente da espiritualidade, dar de graça o que de graça tu recebeu. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Para o desenvolvimento do quociente emocional, eu tenho que saber me valorizar. Isso é chamado de autoestima. Foi usando como argumento, engravidou, teve o filho. Como ela não elaborou, investindo no estudo, na instrução, mesmo que horizontal, não vou nem falar de profundidade, mesmo na horizontal ela parou, estancou. A vida profissional, ela estancou
o tempo exclusivo da mente dela se focou no filho único. Todo o medo de enfrentar a vida como um todo que ela tinha, ela carregou para quem? Sob o nome de amor. Como eu amo. Jesus. Será que este é o amor? Não é um medo travestido de amor. Nós temos um QI, que a ciência estimula, as universidades estimulam. É o plano horizontal, vai acumulando conhecimento, daqui a pouco pode virar um entulho na cabeça. Mas vai acumulando, é pós-graduação, doutorado, mestrado, pós-doutorado, pós-pós-doutorado, pós-pós-pós-pós-doutorado, o currículo vai ficando um pós-pós-pós-pós. Quando ele vai ingressar no mercado, não, tu tem muito currículo, não dá para isso aqui, para nós não dá. Ah, não, então está errado, me enganaram. Retira tudo, é muito currículo, mas me ensinaram que eu tinha que ir empilhando o curso. Porque do plano da verticalidade não é o acúmulo de conhecimento, é a profundidade da simplicidade da percepção. Mas se está acumulado de QI, eu perdi o contato com a simplicidade da percepção, da profundidade. Porque o que é profundo, ele é paradoxal, mas ele é simples. Ele é complexo no nível e simples é o caminho para perceber esse complexo. No plano da horizontalidade, é complexidade em cima de complexidade. O que fez uma vez um pós-doutorando e buscar um mestre espiritual no Oriente, eu vim aqui aprender com você, comigo você não vai aprender nada, vai embora, disse o mestre. Imagina se a gente fazia isso numa casa espírita. Está obsidiado e já vai para o passo isolado. Como assim? Não vou aprender nada, eu tenho tais e tais cursos, puxou o currículo dele, o cara olhou, o mestre olhou, meu Jesus, o meu Buda, vai embora daqui. Como assim? Não está vendo meu currículo? Você só tem lixo na mente, a hora que tu tirar todo esse lixo eu vou te ensinar, agora não dá, vai embora daqui. Esse era o mestre espiritual. QI sendo estimulado, reverenciado, paparicado. Eu às vezes vejo alguns livros que são ícones da intelectualidade, já me aventurei a ler, consegui ir até a metade, porque não leva a lugar nenhum. É a superficialidade, autores famosos no meios intelectuais, aí a gente pega, vai ler, não vou citar aqui. Como o Livro dos Espíritos é bom. E ele é profundo. E ele é de vanguarda. E ele é atual. Como ela não avançou na elaboração do QE, do quociente emocional, ela foi perdendo um pré-requisito indispensável para a evolução do ser. Se alguém descobrir qual é este pré-requisito, a Sônia vai avalizar e a pessoa vai para o nosso lar em desdobramento hoje. Chegou a gelar, né, Sônia? Não quero avalizar isso. Qual é o pré-requisito que a alma vai perdendo quando ela não faz o enfrentamento do desenvolvimento do QE dela? Ela vai perdendo autonomia. E ela vai deixando de assumir responsabilidade pela própria autonomia. Eu me banco, eu me garanto, eu sou responsável por mim, eu tenho autoestima, mato no peito e enfrento, mas eu preciso de ajuda também. Sou humilde ao ponto de reconhecer que eu preciso de ajuda. Preciso de colaboração, preciso interagir, preciso formar grupos, mas eu me garanto. Eu vi 13 espaçonaves por 20 minutos. Se for a minha última palestra, muito obrigado. Logo, logo isso será comum, aí o pessoal vai me resgatar. Jorge, acho que né, me desculpa e tal, os espaçonaves passando. Agora passou esses tempos aqui, não tinha um nome para dar, disseram que era um meteoro. Mas um meteoro estranho, uma cauda verde, tudo meio estranho, né? Não sei, então não sei o que é. Então é lixo, lixo cósmico, né? Lixo, vai. Nada é o que realmente é. Mas vai mudar tudo, brevemente vai mudar, mais breve que nós estamos imaginando. Quando a pessoa coloca o QE, o quociente emocional, num segundo plano,
ela se infantiliza. E quando ela se infantiliza, por um mecanismo de projeção, ela infantiliza tudo que está à sua volta, porque ela não tem coragem de enfrentamento, de autonomia, de se bancar. Eu pinto esse quadro, eu vou expor ele, vou dar um valor. Vai ter pessoas que não gostam. É direito delas. Como é meu direito expor o meu trabalho. Mas há um medo, porque o que é ínfimo, há um medo da opinião alheia, da crítica alheia. E enquanto nós não enfrentarmos esse medo, como Chico Xavier enfrentou, entrou lá no cemitério falando com o morto, as pessoas olharam, mas ele é louco mesmo. É louco, mas trouxe esse ensinamento que eu estou passando para vocês. Era um suicida que não queria algo melhor porque ele estava se punindo, porque todo sentimento de culpa pede punição. E todo sentimento de culpa diz inconscientemente que eu não mereço. Então não é Deus, é eu me sabotando. Dá para entender a diferença? Deus continua sendo amor. Deus continua não condenando ninguém. Se Ele não condena, quem condena? Vou dar outro exemplo. Chico Xavier. Uberaba, um médico, no alpendre da casa dele, um mendigo ia dormir toda noite. A serração, o médico ficou preocupado, era espírita, vou ajudá-lo. Conseguiu um estabelecimento para o mendigo passar a noite. E disse, bom, agora ele arranjou um lugar. Passou uma noite, na outra noite ele estava embaixo do alpendre. Disse, então vou conseguir outro lugar. Foi procurar outro lugar, conseguiu. Ele ficou uma noite, na outra noite estava. E ele foi falar com o Chico Xavier. Chico, está acontecendo tal fato, o mendigo vai lá, eu já consegui 2 lugares, ele volta para ficar na serração, embaixo da minha casa. O Chico Xavier, conversando com a espiritualidade, médium extraordinário, ele já atingiu um nível que não é mais a mediunidade ordinária, era uma mediunidade extraordinária chamada de mediunato, a entrega total à proposta missionária da mediunidade. A iluminação veio como consequência. Os imortais, conversando com ele, disseram, na encarnação imediatamente anterior, ele foi um grande dono de terras. Invadiu alguns terrenos e expulsou as famílias, deixando elas ao relento, passando frio e chuva e doença. Arrogante e soberbo, ele levou a vida até o final e quando desencarnou, a gente vai estudando o livro dos Espíritos. E no livro dos Espíritos está escrito que as leis de Deus estão aonde? Na nossa consciência. Quando ele desencarna, ele se dá conta do que ele havia feito. E um sentimento de culpa pungente toma conta dele. Alguns que foram afastados das suas terras estavam aguardando ele para obsidiá-lo, persegui-lo. E até aquele momento não haviam perdoado. Outros já tinham conseguido perdoar. Ele reencarna, não se lembra que ele era um senhor de terras, porque foi apagada a memória, graças a Deus. Mas o sentimento inconsciente de culpa estava presente. Deus tinha algo melhor para ele, Deus tinha uma cama, um teto. Ele não se permitia. Na Sociedade Espírita Caminho da Luz, por muitos anos, a gente serviu sopão embaixo de viadutos. Era um trabalho maravilhoso. Roupas. A gente saía sábado, às vezes varava a madrugada, atendendo as pessoas. Aconteciam os fatos mais extraordinários. E um dia, embaixo de um viaduto, eu comecei a conversar com alguns deles e um falando muito bem. Olha, podia estar aqui no meu lugar fazendo palestra. E eu olhei para ele e disse, nossa, como tu te expressa bem, que cultura, tu fala bem, né? Que QI. Bom. Então, lembrar do nosso QI. E eu disse, como é que tu veio para... Como é que tu tem essa facilidade, essa fluência? Eu sou formado pela Universidade Federal de Santa Maria em Sociologia. Nossa, poderia até ter sido presidente, eu pensei, né? Eu disse, como é que tu veio parar aqui?
bebida. QI. Havia uma QI forte, que não sabia resolver os seus problemas a não ser fugindo para a bebida. Então nós temos um QI, um QE e um QC. O que é o QC? Quociente corporal, muito estudado pela ciência. A investigação do corpo físico, pela nutrição, pela educação física. É ou não é muito estudado, não é muito estimulado? Um corpo saudável, shape perfeito, alimentação, QC. E mais modernamente entrou um tal de QS. O que é o QS? Quociente espiritual. Do inglês, o E desaparece, fica só o S. Quociente espiritual. Os 4 Qs. Para que a gente consiga ter a integralidade da percepção, para que a gente consiga aprofundar a percepção, nós precisamos harmonizar estes Qs. Quociente espiritual, quociente corporal, porque a nova era propõe corpos os mais saudáveis possíveis, quociente emocional e quociente intelectual. Se houver desnível, e há na média humana hoje, se há muito QI, uma geração superprotegida, pouco QE, há desnível e há desequilíbrio. E onde há desequilíbrio, vai havendo a perda da autonomia, da autocapacidade de se responsabilizar pela própria vida. Porque o QE é baixo, os movimentos emocionais tomam conta. E nós começamos a projetar a culpa do que está acontecendo pela nossa vida para o governo. O preço vai ser amargo. O que estão fazendo tem um preço amargo aguardando. Jesus Cristo disse de que vale ganhar o mundo e perder a própria alma. Tudo isso que está sendo feito tem um preço amargo, que é o preço de não habitar o planeta Terra na era de regeneração. A Terra será o paraíso em relação ao que nós estamos vivendo. Mas não é todo mundo que vai passar neste vestibular. Tudo isso que nós estamos observando é o reduto de quem já não vai dar sequência ao processo iluminativo neste planeta. Então eles merecem mais de nós é compaixão. Prisão e compaixão. Compaixão da nossa parte e prisão dos meios que têm que fazer isso. E estão fazendo. Porque o ato de nós condenarmos o outro é uma maneira de nós nos condenarmos. Se o QE é deficitário, o quociente emocional é deficitário, há uma imaturidade. E se há uma imaturidade, há uma propensão de projeção de culpa para o outro. O governo é o culpado pelo meu insucesso, meu esposo, minha esposa, meus filhos, o presidente da Casa Espírita, o palestrante, aquele louco, veio de Porto Alegre falar para nós tudo isso. Vai chegar no final da palestra, alguns já vão estar pensando, pena que o trânsito não segurou mesmo, né? E quando nós vamos projetando a culpa, porque o nosso QE é baixo, o nosso quociente emocional é baixo, nós vamos nos infantilizando. Porque o ato do amadurecimento é assumir responsabilidade pela própria vida. Receber e dar ajuda, sim, mas assumir, matar no peito, autoestima, confiar, confiança, autoconfiança. Mas se o QE é baixo, a capacidade de se tornar autônomo e responsável é baixa, porque há um desequilíbrio. E se eu sou responsável momentaneamente pelos outros, na condição de filho, seja de que ordem for, eu projeto a minha imaturidade no processo de educação. E quando eu projeto a minha imaturidade, eu fortaleço a imaturidade do outro, porque eu não dou para o outro asas para que ele alce voo. Eu tenho medo.
E algumas patologias emocionais, como o medo de ser abandonado, o medo da solidão. Vocês têm medo da solidão? Quem disser que não já está iluminado, hein? Depois me ensina o caminho. É muito raro a alma que não tenha medo de solidão. Eu me lembro muito do Robert Houdin, um psicólogo britânico. Ele escreveu Felicidade Já, não Felicidade Amanhã, Felicidade Já Agora. E ele narra uma experiência iluminativa que ele teve. Londres, inverno, frio. Começou a se aproximar do fim de semana e ele não tinha planejado nenhum encontro com os amigos. E ele começou a ir para a agenda, começou a bater uma aflição. Parei, não combinei nada, fim de semana, frio. O frio aciona psicologicamente uma pulsão que é chamada de pulsão de morte. Então, vai começando a gerar um mal-estar. E ele começa a ligar para os amigos. Fulano, vamos se encontrar, não posso. Ciclano, vamos marcar uma janta, não tenho, já tenho compromisso. Beltrano, e a agenda foi ficando menor. E ninguém podia. E foi ficando menor. E ninguém podia. Quando viu, ele ia ter que conviver com o pior inimigo que existe nas nossas vidas. Qual é o pior inimigo que nós temos? Meu palestrante. Não fizeste a palestra ainda? Estou sabendo, viu? Depois eu quero detalhes. Qual é o pior inimigo? Não está fora de nós. Ele tomou a decisão mais corajosa da vida dele. Desligou a televisão, telefone. Dá para imaginar o que é desligar um telefone celular? É quase como perder a alma. É quase como perder a vida. Não conseguir ver o WhatsApp, o Facebook. O que eu estou fazendo aqui? Quanto tempo vai essa palestra? Estou com a mão no bolso, vou dar uma olhadinha de canto. De repente o palestrante não vê. Mas se vê porque tem uma mensagem urgente, né? Vai que tem uma mensagem urgente para mim. Ele desligou o celular, o rádio, a televisão. Foi a decisão mais corajosa da vida dele. Ele teve que conviver com o seu pior inimigo. Ele começou a chorar. Lá o homem chora, aqui o homem não chora. Eventualmente cai uma lágrima ou outra, mas isso não é choro para nós. É suor dos olhos. Ele começou a chorar. E começou a rezar. Puxou todas as orações que ele sabia. Entrou madrugada dentro chorando e rezando. Chorando e rezando. Chorando e rezando. Chorando e rezando. Em determinado momento ele não aguentava mais. Ele caiu na cama e sentiu um processo de abertura na consciência. E uma paz como nunca dantes ele havia sentido. A paz que está no momento profundamente presente. E ele disse que o fenômeno se inverteu, ele não queria mais que chegasse na segunda-feira, porque ele havia feito as pazes consigo mesmo. É quando eu passo a me amar, a me aceitar como eu sou. Posso até dar uma melhoradinha aqui e acolá, mas eu começo a me aceitar como eu sou, a me amar, a ter personalidade, a dizer o que eu vim para dizer, a expor o meu quadro, a dançar, a cantar, a viver, a criar autonomia de vida, porque eu sei que a vida é benéfica, eu sei que Deus é bom e que Ele tem algo de bom para mim, não importa nem que o planeta esteja transitando, eu não preciso estar nos epicentros de destruição, como eu vou explicar a seguir. Como não estar nos epicentros? Se eu esquecer, é marketing para que vocês me convidem uma próxima vez. Porque Deus é amor, e se Deus é amor, esse mundo tresloucado tem uma razão de ser. E nós não estamos sós nem abandonados. Porque Deus é amor e Deus está aqui. Mas é difícil perceber que Deus esteja aqui, porque eu sinto solidão. Eu sinto desajuste interno. A mente produz patologia
Buda, Siddhartha Gautama, dizia que a mente produz dukkha. Dukkha é sofrimento, mais modernamente traduzido como amargura. A mente por natural, ou ao natural, ela produz amargura. Ou vocês já pararam e sentaram quietos para ver se só vem pensamentos bonzinhos? Acontece isso com vocês? Eu tenho que estar toda hora policiando a minha mente. E volta e meia ela, pum. Porque a mente produz patologia ao natural. Em função do quê? Questão, a alma está revoltada, vai avançando no estudo, e ele chega na questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual é a maneira mais eficaz que tem um ser humano de avançar no processo evolutivo? Vencendo o arrastamento. Numa tradução, meu próximo livro será sobre essa questão. Arrastamento, ou noutra tradução, a atração para o mal. Paulo de Tarso: o bem que eu quero, este eu não faço. O mal que eu não quero, este eu faço. Questão 919. Como a gente faz para vencer esse arrastamento? A questão que está no Livro dos Espíritos antecipa Sigmund Freud quando ele vai falar de padrão de comportamento, ciclo vicioso, mecanismo de autossabotagem. Se eu tenho direito à felicidade, por que eu sou infeliz? Se Deus é bom, por que eu não percebo? Questão 919. E como no livro há um roteiro natal que vocês vão estudar, há grupo de Livro dos Espíritos aqui ou é só o ESD? É o ESD? Se os diretores não souberem me responder essa, já vão para a repetência, vão para o nível 2. Mas no Livro dos Espíritos está na questão 642, basta o homem não fazer o mal? Qual é a resposta? É imperioso que o homem faça o bem na razão das suas forças, das suas potencialidades. Porque senão os mecanismos de arrastamento para o mal, para a negatividade, vão tomar conta de nós. E para que a gente faça a transição planetária, que eu vou chegar como última questão do Livro dos Espíritos, porque não existe conhecimento de profundidade se a gente não contextualizar o momento histórico que nós estamos vivendo. Nós estaremos nos iludindo. É isso que eu tenho batido e debatido no movimento espírita. O foco é o autoconhecimento. O momento é a grande transição planetária. Que ninguém se iluda. Não é todo mundo que vai ficar nesse planeta. E ficar nesse planeta vai ser uma bênção. Nós não estamos aqui mais para alimentar ou retroalimentar processo de ilusão ou de autoilusão. Nós estamos aqui para esclarecer e para alertar. Só vai ficar neste planeta quem fizer por merecer. É como se o próprio Cristo dissesse para nós: não sou eu quem vai fazer a divisão do joio e do trigo. Quem é que vai fazer a divisão do joio e do trigo? A nossa consciência. E já vou antecipando, só 1/3 entre encarnados e desencarnados vai ficar neste planeta. Nós vamos avançando, a questão 919 é a questão mais profunda, porque a doutrina espírita toda ela é vocacionada para o autoconhecimento. A doutrina espírita antecipou Freud, os comportamentalistas, os humanistas, a cognitivo-comportamental e os livros de autoajuda. No Livro dos Espíritos está escrito, ipsis literis, lembrai-vos de que querer é poder. Não é a base dos livros de autoajuda? Está lá no Livro dos Espíritos. Lembrai-vos de que querer é poder. Por que nós não queremos, então? Porque existem os mecanismos de arrastamento para a negatividade, questão 919, que antecipa a psicologia de profundidade do inconsciente. Quais são estes mecanismos? São vários. Eu vou citar um deles. Até que hora nós temos? 9h30, já é 9? Eu quero fazer uma técnica com vocês. Vocês estão dispostos a fazer uma técnica? Já que é despedida mesmo. Nós vamos fazer uma técnica. Em seguida eu vou explicar por quê.
Porque se nós deixarmos o inconsciente trabalhar, ele vai nos sabotar. Um destes mecanismos de arrastamento para o mal se chama preguiça. Já ouviram falar? Mais ou menos. Aí um que está lá atrás dormindo já acorda. Como assim? Preguiça. Do ponto de vista espiritual, é um dos grandes venenos da marcha da evolução humana. A preguiça é autoestimuladora ou estimuladora da zona de conforto. E a zona de conforto, por melhor que ela aparente, é um veneno para o desenvolvimento da alma. Preguiça, do ponto de vista psicológico, é um embotamento emocional. Ninguém veio ao mundo para ficar em casa escondido, fugindo da vida. Ninguém veio ao mundo. Hoje até mandei um texto por e-mail falando sobre isso, a preguiça, como um veneno, texto de Emmanuel. A preguiça engendra e retroalimenta uma zona de conforto. Lembram-se da moça que foi no quadro e respondeu errado a questão, as amigas riram e debocharam, porque hoje é impressionante o bullying nas escolas. Eu já vi cada cena que é de apavorar. Eu não vi nenhum colega dizendo para o outro na rua, fulano, tu foi mal na prova, eu vou te ajudar, vamos estudar junto. O que eu ouço são barbaridades. Quem é professor aqui deve ouvir coisa pior. Eu nunca vi um jovem chegar para o outro e dizer, eu vou te dar uma mão. Vamos estudar junto. O que foi que houve? A moça se retraiu, abandonou a escola, abandonou a profissão, casou, teve um filho e criou a zona de conforto. Sabem até que horas ela dorme? Arrisquem. Que generosa. Que alma generosa. 10 horas é madrugada. Meio-dia dá uma acordada, vai almoçar, aí lembrou que os espanhóis fazem a siesta. Só que a siesta é 20 minutos para dar uma equilibrada na frequência cerebral, ela fazia 2 horas de siesta. E de noite ela estava cansada. De tanto descansar. Aí o ciclo se auto-perpetuava. Televisão até madrugada. Alguém assim está pronto para educar alguém? Um QE de 1 ano de idade? Isso é sério. É próprio de um planeta de provas e expiações. Preguiça, do ponto de vista psicológico, não tem uma conotação moral. É um embotamento emocional, é um medo. Como ela tinha medo de enfrentar a vida, de expor os quadros dela, de dar valor para os quadros dela, de cobrar pelos quadros dela. Não foi criando autonomia, se tornou uma pessoa dependente. Toda pessoa dependente é um parasita. Um parasita social, um parasita espiritual. Muitas pessoas e os colegas têm muita dificuldade de lidar com o INSS, com pessoas que estão encostadas. Até o nome é feio, né? Lembra a coisa do espiritismo distorcido, tem um encosto, está encostado. De provar que trabalhar é melhor que muitas vezes tu ter uma renda sem fazer nada. Como provar isso? Vão rir. Só um conhecimento superficial prova para uma pessoa que está presa num nível desses que é possível ela estabelecer um novo padrão trabalhando? Não prova, porque é superficial. Só um conhecimento de profundidade prova que ela está perdendo tempo e aniquilando com a própria vida. Conhecimento superficial não prova nada. Só conhecimento de profundidade, é entender que nós somos responsáveis, que nós estamos transitando. Última questão de 1019 do Livro dos Espíritos. Vai falar da transição planetária da nova era. Séculos e séculos de sofrimento. É só ler o livro. Os imortais falam, aguardam as almas que estão emperrando o processo evolucionário. Não vai ser aqui. A NASA já captou um tal de Nibiru,
Já ouviram falar no planeta Chupão, o segundo Sol, quando o segundo Sol chegar realinhando a órbita dos planetas? Por que vocês acham que esse movimento planetário está aumentando? São 4 níveis que estão interferindo nesse movimento planetário de eclosão climática. Esse que todo mundo sabe, que já está correlacionando, que o Obama, agora sim, esta é a última geração. Está batendo lá no jardim. Poluição, aquecimento global, armamento atômico, energia atômica, destruindo outros sistemas, e a espiritualidade superior já diz que basta. Se houver guerra atômica até 2019, a natureza vai fazer a limpa. É assim. É o processo de educação de limites. Armamento atômico, pensamentos humanos, mentes em desequilíbrio. O planeta Terra, sob a ótica espiritual, ele não é azul, ele é cinzento. Energias que as mentes humanas, que são grandes usinas, produtoras de núcleos subatômicos de perturbação ou de ordem. Quem já leu Nos Domínios da Mediunidade? Tem uma parte que explica direitinho isso. Eu vou selecionar e vou mandar para mensagem. Para a gente entender no micro o que acontece no macro. E o quarto item, Nibiros, o planeta Chupão. Por que ele é Chupão, que Chico apelidou? Porque o campo magnético é tão negativo que ele vai atrair por magnetismo, eletromagnetismo, quem vibrar naquela frequência. É como se Cristo dissesse, não sou eu quem vou fazer a separação. Quem vai fazer a separação? Questão de número 1019. Séculos e séculos aguarda. Mas aqueles que estão se dedicando ao bem, ao ensino, à instrução de profundidade, não imagina o benefício que será viver neste planeta. E mesmo depois dele, nas regiões que nos aguardam os trabalhadores do bem. A espiritualidade havia nos batizado como os trabalhadores da última hora. Já ouviram falar? Já não é mais os trabalhadores da última hora. Nós recebemos um novo batismo. Nós somos os trabalhadores da 1/10 hora. O que significa? Divide por 10. E muitos textos mediúnicos estão dizendo que já não há mais tempo para postergar a decisão. Chega de ilusão. Nós precisamos harmonizar os 4 Qs. Mas como há mecanismos de arrastamentos, nós precisamos de ajuda. Como eu vou perceber que Deus é justo e bom, sem que Deus manifestasse isso através de seres que viessem ao mundo dar o exemplo de transformação de consciência? E por puro amor e pura compaixão, periodicamente ele mandou estes seres. Mas ainda assim faltava alguém que conseguisse manifestar todas as potencialidades divinas e fosse para nós outros o modelo e o guia da humanidade. Jesus Cristo veio, e quando ele veio, ele trouxe para nós a esperança da salvação. A presença dele na terra iluminou até as regiões inferiores, onde não havia mais esperança, ela havia retornado com Jesus. A salvação é possível. O Mestre estava entre nós. Já havia uma referência. Aquele ser nos amou e nos ama tanto que ele afirmou para nós: eu jamais vos abandonarei. Eu estou entre vós como aquele que serve. E ele serve até hoje. Se rachardes a lenha, se levantardes a pedra, ali eu estou. Cristo atingiu tal grau de consciência que ele está em toda parte ao mesmo tempo. Se ele está em toda parte ao mesmo tempo, onde é que ele está agora? Aqui agora. Por que nós resistimos tanto à ideia de que Jesus está tão presente? Sabem por que a gente resiste tanto? Sentimento de
culpa. Eu não mereço. Quem sou eu para entrar em contato com Jesus? Quem somos nós para não entrarmos em contato com Jesus? Nós somos os filhos de Deus. Então eu vou pedir